A primeira parte, Jesus demonstra o seu poder. Na segunda parte, versículos 49 a 52, os discípulos demonstram sua fraqueza. Então vamos ver aí como é isso na história. Isso é um texto com duas divisões só, tá bom? Vamos então ver, começando com o versículo 45. Como começa o versículo 45? Logo a seguir. Quem lembra a que esse pedacinho se refere? Logo a seguir significa logo depois. Logo depois do quê? Quem lembra? Da multiplicação dos pães. Então, logo depois da multiplicação dos pães, o que veio aí? O que vem aí no versículo? O texto fala que Jesus compeliu os seus discípulos. Ele compeliu os seus discípulos a embarcar. O que significa compelir? É um verbo no português, um verbo forte. E esse verbo forte, ele foi muito bem traduzido. Porque no texto grego é um verbo forte mesmo. É diferente, por exemplo, do verbo pedir. Pedir é um verbo fraco. O impacto da palavra pedir é um impacto pequeno. Jesus pediu para que os discípulos embarcassem, ou Jesus orientou os discípulos a embarcar. São verbos mais fracos, de um impacto menor. Aqui o verbo é forte. Jesus compeliu. O que é compelir? Ele insistiu com certa veemência para que eles embarcassem. Por que esse verbo está aí? Os discípulos não queriam ir embora, talvez, porque tinha muito pão ainda lá. Muito pão e muito peixe. Não vamos embora não, está muito boa comida aqui de graça. Será que é isso? Nós não sabemos ao certo. Nós temos uma suspeita. Mas nós não sabemos ao certo por que esse verbo foi colocado aqui. Compelir traz a ideia de insistir. Jesus insistentemente, ele falou para os discípulos, olha, entrem no barco agora e vão para o outro lado. E insistiu com eles ali, instou com eles para que eles de fato fizessem isso. Por quê? Talvez a causa disso, pode ser que a causa disso esteja em João 6, que é um texto paralelo. O que é texto paralelo? Quem sabe o que é texto paralelo? Concordância. Complementa. Envolve concordância, ele complementa. Mas o que é um texto paralelo nos evangelhos? É um texto que conta a mesma história, só que pela pena de outro evangelista. Então, nós temos aqui um texto paralelo em que João conta a mesma história. E ele, quando conta a mesma história, ele fala do que aconteceu um pouquinho antes de Jesus embarcar. E talvez isso explique porque Jesus falou para os discípulos, olha, vaza agora rápido. Entrem agora no barco. Agora, sem demora. Não, veja bem, agora. Entrem e remem. Vão embora. Veja aí João 6, 14 e 15. Aí dá para ter uma ideia. Pode ser isso. Pode ser isso. João 6, 14 e 15. Vamos ver. Olha lá. 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, que sinal? A multiplicação dos pães. Disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o profeta que devia vir ao mundo. E o que eles fizeram então? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que aconteceu? Ele percebeu que a multidão queria fazer queria dar um golpe de Estado em Roma, usando ele. Vamos pegar esse homem, quem não quer comida de graça? Quem não quer Bolsa Família? Vamos pegar esse homem e vamos transformá-lo agora no nosso rei. Vamos nos levantar contra os romanos que estão dominando tudo aí. Então, quando Jesus percebeu isso, essa atmosfera é contagiante ou não é? Imagina, você acabou de ver um milagre. 5 pães e 2 peixes alimentaram quantas pessoas? 5.000. É muita gente. Então, eles viram isso e disseram, quem não quer um rei desse?
que dá comida de graça. Nós queremos. Vamos agora pegar esse homem e vamos transformá-lo no nosso rei e vamos derrubar o Império Romano. Vamos acabar com isso agora, com o domínio romano agora. E essa atmosfera é muito contagiante, gente. 5.000 pessoas querendo fazer isso. Imaginem, todos gritando lá, Jesus no trono, Jesus aí no trono. Jesus. Isso contagia. Quando você está junto lá fazendo assim. Ó. Então, ele falou o que para os discípulos? Entra no barco e caiam fora. Os discípulos não tinham compreendido ainda a missão de Jesus. E eles poderiam ser influenciados, sim ou não? Sim. Vocês acham que os discípulos podiam ser influenciados? Podiam ser. Então é possível que essa tenha sido a causa do uso desse verbo. Marcos, então, ao narrar o episódio, na verdade era Pedro narrando pela boca de Marcos, já que Marcos é uma espécie de amanuense de Pedro. Pedro usou esse verbo, dizendo, olha, ele insistiu para nós sairmos logo. Porque havia o risco deles entrarem na jogada lá do povão e quererem uma revolução política naquele instante. E não era esse o objetivo da vinda do Messias. Eles estavam certos, em certo sentido. Ele é rei ou não é? Ele é rei. Mas não entendiam a missão dele completa. Ele era também o Cordeiro de Deus, que daria sua vida pelo pecado do mundo.